Todos os seus filhos, aliás, participam deste momento e eles que acompanham a chegada da marcha militar, que é exatamente o fim do desfile, onde Donald Trump já participou, já chegou à Casa Branca, esse desfile que percorreu então o Capitólio até a Casa Branca, cerca de 2,5 km de percurso, faz parte do ritual americano na posse de todo o presidente eleito dos Estados Unidos. Essa cerimônia que começou de manhã com alguns eventos ali protocolares, como cerimônia religiosa, um chá na Casa Branca com o ex-presidente Barack Obama e também Michelle Obama. Depois disso, então, ele seguiu para o Capitólio, onde foi feito o juramento dele e também do vice em frente diante da Suprema Corte americana. Depois disso, então, ele fez um discurso de cerca de 15 minutos, um discurso que a gente já falou aqui bastante, já repercutiu com os nossos analistas a respeito, um discurso bastante nacionalista, enaltecendo o poder do americano, a valorização do americano, de dar mais oportunidades para o americano e talvez então restringir um pouco mais o acesso de imigrantes e de latinos e, enfim, de uma forma geral. E a gente acompanha então os minutos finais dessa cerimônia que chega então em frente à Casa Branca. Professor, a gente já analisou aqui vários aspectos da perspectiva, né, do novo governo de Donald Trump, e uma das ideias que a gente tem é que quando agora que Donald Trump vai assumiu de fato a presidência dos Estados Unidos, ele deve adotar um tom mais moderado e não deve colocar em prática questões muito polêmicas que ele chegou a falar na campanha. Mas a gente lembra aqui que essas questões foram que o elegeram. E aí, como que ele vai responder para esses eleitores? O primeiro comentário é que é muito interessante, né? Normalmente nós cobramos dos políticos que eles cumpram aquilo que prometeram. E no caso do Trump, ele está não quer isso. Pelo contrário, não cumpra o que você prometeu, porque isso vai ser o problema. Mude o tom, mude o discurso, mude as atitudes. Exatamente. Mas, sim, a expectativa grande de que, no caso do governo Trump, a burocracia americana, a política americana consiga fazer com que o tom da política implementada pelo governo Trump não seja a mesma. Em particular, acho que existem no âmbito internacional muitos acordos que foram firmados pelos governos anteriores e que a expectativa é que ele mantenha, né, que ele não saia desses acordos internacionais, porque isso causaria um retrocesso muito grande. Agora, professor, falando desses acordos internacionais, a gente pode falar sobre o clima. Barack Obama assinou alguns acordos internacionais se comprometendo a reduzir a emissão de gases poluentes nos Estados Unidos e incentivar a produção de energia limpa, de combustíveis alternativos ao petróleo. E Donald Trump vem com uma ideia totalmente oposta, querendo reestabelecer usinas de carvão, mas esses acordos foram assinados, eles têm uma validade, ele não pode simplesmente sair de um acordo que foi assinado, né? Então, isso é um ponto interessante, porque no caso, principalmente dos Estados Unidos hoje é um dos principais países emissores de gases poluentes de efeito estufa, né, juntamente com a China e outros países. E a ausência dos Estados Unidos desses acordos praticamente anularia, né, a efetividade, a eficácia desses acordos internacionais. Então é muito importante que os Estados Unidos permaneçam nesses acordos, até para que dê autoridade ao acordo internacional, porque sem a presença dos Estados Unidos isso perderia o seu valor. Esperamos sim que os Estados Unidos mantenham a sua presença nesse acordo, apesar do discurso do Trump e também do seu secretário, que também não acredita, entende que o aquecimento global é fruto da intervenção humana, das ações humanas. Então, temos nesse momento o presidente e o seu secretário que não concordam com isso, que não querem contribuir, né, com recursos americanos para evitar o aquecimento global, mas entendemos sim que é importante que os Estados Unidos permaneçam nesse acordo. Agora, esse discurso do Donald Trump que a gente pegou nesse primeiro discurso dele, vamos construir pontes, vamos construir estradas, vamos incentivar a indústria associada a essa
essa ideia das usinas de carvão, isso é que, segundo ele, vai trazer mais empregos, vai motivar ali a economia. Isso, de certa forma, vai realmente acontecer, vai assim acelerar a economia, vai criar novos empregos. Mas essa é uma mentalidade do século passado, né? Daquilo que tornou os Estados Unidos uma grande potência, a construção de estradas, o uso excessivo do petróleo para construir a nação. Sim, essa é uma política chamada política keynesiana, né, que surgiu no momento em que o setor privado não tinha capacidade para investimento, então o governo entrou na economia, investindo e fazendo gastos públicos para tentar manter a economia aquecida. E naquele momento, sim, esses investimentos, como a infraestrutura era muito débil, acabou ajudando a ganhar produtividade nessas economias. Atualmente, esse investimento público, de política keynesiana, que é o gasto público em infraestrutura, em construção civil, nem sempre ela resulta em melhoria ou ganho de competitividade para as economias. Por quê? Porque esses investimentos, se você não consegue fazer um investimento que amplia a capacidade competitiva das empresas, esse investimento acaba sendo apenas um gasto público sem melhorias significativas. Acaba tendo apenas uma melhoria momentânea, naquele momento, enquanto durar esse processo dessa obra. Exatamente, só que você faz um gasto público, gasta recursos públicos e depois você vai ter que pagar ou vai ter que repor esse recurso público. Então, neste momento é questionável, né, um simples gasto público para incentivar a economia, porque você aquece a economia naquele momento, porém depois você tem que pagar esse gasto. E aí, na hora de pagar esse gasto, pode ser um problema para o país. Agora, Alexandre, um aspecto que chama muita atenção é medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump, muito genéricas, né? Ele fala, inclusive ele terminou o discurso dele falando: vamos tornar a América forte, vamos fazer a América orgulhosa novamente. E sim, vamos juntos tornar a América grandiosa novamente. Ele enaltece muito esse discurso, só que em termos de medidas práticas, a gente não sabe como ele vai colocar isso em prática, né? É claro que ele anuncia ali, vamos restringir, vamos adotar medidas protecionistas, vamos impedir que empresas que são americanas saiam. Inclusive ele propôs até colocar impostos para empresas que saíssem dos Estados Unidos, o que é um absurdo, né? Então eu acho que falta um plano de governo mais concreto, né? Sim. Uma das análises que a gente percebe, de vários analistas, é que o Trump é, sim, uma pessoa muito intuitiva. Então, como nós comentamos agora há pouco, ninguém consegue construir a fortuna que ele conseguiu. 4,5 bilhões do nada. Do nada. Então, ele tem uma boa intuição, né? Ele tem um faro, assim, umas coisas muito boas. Porém, além disso, é necessário que haja um planejamento. Eu acho que nisso é que, durante a campanha, não foi necessário ser tão claro em relação aos planos que ele tem para o governo, mas daqui para frente será necessário. A gente está vendo aí todo esse acompanhamento do dia de hoje, muita coisa sendo feita, mas ali você teve um tempo para treinar, para fazer o ensaio, e se errar, você volta e faz de novo, até que tenha essa apresentação, como nós estamos vendo agora aqui na televisão. Mas na vida política, na vida prática, na vida real, não é um reality show, é uma realidade de fato, né? E ali não dá para você ficar testando se vai acertar ou se vai errar. E aí é necessário planejamento. Inclusive as declarações dele são muito, podem causar uma sensibilidade muito grande do ponto de vista internacional. Sim. Né? Cada declaração dele pode afetar ali o Oriente Médio, a relação com a China, cada com a Rússia. declaração dele é um abalo diplomático, né? Exatamente. Então, assim, ele precisa ser mais cauteloso, porque senão pode prejudicar mesmo até o próprio país, os Estados Unidos, no caso. Uma das declarações que ele fez recentemente, que foi exatamente sobre as sobretaxas aos produtos provenientes do exterior, né? Isso nós já tivemos algumas repercussões, apesar das empresas negarem, mas você tem, por exemplo, a Toyota, né, que anunciou investimentos internos, a BMW que também anunciou investimentos internos em relação aos Estados Unidos, né? A Ford que desistiu de abrir uma planta no México para poder abrir uma nova fábrica nos Estados Unidos, né? E apesar de o México ser parte do acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que é por meio do NAFTA. E essa a gente lembra aqui desse caso da Ford porque foi bem emblemático, porque Donald Trump fez
um comício na porta da fábrica, ameaçando os diretores da empresa de que se eles realmente abrissem essa fábrica no México, ele ia taxar enormemente os carros que viessem de lá. Sim. Uma das coisas que também se analisa neste momento, que é lógico, é o início do governo Trump, mas o resultado desses discursos, alguns analistas apontam que se espera, o presidente Trump espera que as suas declarações sejam suficientes para evitar que ele tenha que executar a sua ação de fato. Só que na posição de presidente, ele não pode simplesmente viver de ameaças, né? Se ele fala alguma coisa, ele vai ter que cumprir, senão ele perde a credibilidade. Então, eu acho que isso é um grande problema para ele, né? Que quando ele falar alguma coisa, quando ele anunciar alguma coisa, ele tem que pensar que ele tem que ter uma consequência. Né? Ele não pode simplesmente achar que os outros irão responder aquilo que ele quer simplesmente por aquilo que ele falou. Tá certo. Eu gostaria de agradecer então ao professor Alexandre Uehara, que é professor de Relações Internacionais, participando aqui da nossa cobertura, analisando então o futuro político dos Estados Unidos, o impacto de Donald Trump não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e também no mundo como um todo, porque, claro, os Estados Unidos impacta no mundo de uma forma globalizada, de uma forma geral. Algo me diz, professor, que o senhor vai ter bastante trabalho nesses 4 anos analisando essas relações internacionais. Essa é realmente uma expectativa muito provável. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada. E olha, a nossa cobertura especial sobre a posse de Donald Trump vai ficando por aqui. Por conta disso, alguns programas, claro, não foram exibidos nesta sexta-feira. Lembrando que foram quase 7 horas ao vivo. Começou no Link Record News a nossa cobertura e continuamos nesse Hora News especial com todas as informações sobre esse evento nos Estados Unidos que marca a história do país. Em meio a essa transmissão, mostramos também as principais notícias aqui do nosso país. E a você aí de casa, nosso muito obrigado pelo carinho e pela confiança da sua audiência. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, Heródoto Barbeiro, ao lado de convidados e comentaristas, traz a análise completa da posse do agora presidente da nação mais poderosa do mundo, Donald Trump, inclusive mostrando os bailes e sabendo se Donald Trump é ou não um pé de valsa. Assista agora ao Record News Rural. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau, até amanhã.